E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, carro da vez, esse Chevrolet Tracker na versão LTZ. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e nesse vídeo vamos falar os pontos positivos desse Tracker. E lembrando, essa unidade está na Bavep Chevrolet, o nosso parceiro aí do canal. E começando a falar os pontos que eu gostei aqui do Tracker LTZ, começar aqui no farol. Além de ser um farol bonito, ele é de parábola dupla, como você vê aí. E além de parábola dupla, tem projetor no farol baixo, então tá perfeito aqui no farol principal. Além de ser parábola dupla, eu gosto muito, tem também o projetor que ajuda muito. Aqui o neblina é o seu DRL, então para mim é um belo ponto positivo o farol desse carro. E outro ponto que eu gosto muito nesse carro, gente, não só nesse aqui, né, vários carros aí da Chevrolet atuais, que é esse motor 1.0 3 cilindros turbo que a marca está colocando em seus modelos. E só destacando, o carro tem sim a proteção de manta acústica. E esse motor aqui, gente, reúne o que a maioria dos brasileiros buscam, que é economia e desempenho num só carro e ainda mais com o câmbio automático. Então, ponto positivo, ele tem um bom desempenho, também é econômico, é um câmbio automático, né, e também não tem histórico de problemas nesse motor. E agora aqui na lateral do carro, a gente falar um ponto que eu gosto bastante, para mim, é o conjunto de roda mais bonito, que é esse conjunto aqui que vocês estão vendo, 215/55 aro 17, aqui na Tracker LTZ. Para mim, a roda mais bonita, bem mais bonita que a versão Premier, com aqueles detalhes pretos. Então, ponto positivo, é do jeito que eu gosto aí, é um tamanho também que eu adoro, o aro 17, e todo no prata. Então, ponto positivo aí no design dessas rodas. Começando a falar os pontos que eu gostei aqui na traseira do Tracker para vocês, começar pelo principal, que na minha opinião, que é o sensor de ré. Você vê que ele está sim presente aqui no carro, então ponto positivo, para mim é o principal acessório aí na hora de você entrar e sair dos lugares. E não somente o sensor de ré, ele tem também a câmera, fica aqui na tampa do porta-mala. Então, para você entrar e sair dos lugares, você está 100% protegido, tanto pelo sensor, que é a minha preferência, e também pela câmera. Então, pontos positivos aí na hora de entrar e sair dos lugares. E, propriamente aqui dito no porta-mala, o seu acabamento é muito bom, na minha opinião, é um carro popular e você vê que não tem lata aparecendo, não tem fio perdido, tudo bem fechadinho, ou no plástico ou aqui nesse feltro. Então, ponto positivo para o acabamento do porta-mala e também o seu tamanho. Ele tem esse ajuste aqui, ó, nesse nível, e você colocando mais para baixo, logo aqui já tem o step. Colocando na posição mais baixa você ganha alguns litros e aí o porta-mala fica assim com um bom tamanho. Não é um tamanho gigante, mas acredito que para a maioria dos brasileiros vai sim comportar. Então, ponto positivo no tamanho do porta-mala também. E outro ponto que eu gostei aqui no Tracker LTZ, gente, que a sua chave ela é presencial. Apesar de ser simples, né? Só tem o tranca e destranca, mas ela é presencial. Chegando aqui no carro, você já percebe o botãozinho na maçaneta. Então por aqui você pode trancar e destrancar. O carro já abre. E tem também a partida no botão. Você já observa aqui logo do lado do volante. Então, ponto positivo aqui para essa função. E outro belo ponto positivo nesse carro, a gente fica por conta aqui do câmbio automático. Ele não é ruidoso, também não tem histórico de problemas. Ele já está há alguns anos aí no Brasil e mesmo assim não tem histórico de problemas. Bem fácil de usar, então é um belo ponto positivo aí. Uniu perfeitamente com o motor turbo e é a facilidade do câmbio automático, né, que hoje em dia todo mundo quer. E outro ponto que eu gosto aqui no interior do Tracker, gente, é o espaço motorista. Você vê que para a cabeça aqui na altura tem bastante coisa. Tanto é que na versão Premier tem o teto solar e cabe aqui com folga mesmo, então ponto positivo aí. Laterais também. Você vê que eu estou abaixo aqui da linha da porta, lembrando que eu gosto da posição mais baixa de dirigir. Então, belo ponto positivo aí. Até pessoas mais altas têm sim conforto ao dirigir o Tracker. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui no interior do Tracker. Começar aqui no retrovisor elétrico. Belo de um ponto positivo, ainda mais numa versão LTZ. Realmente tem que ter esse opcional, então ponto positivo aqui. E não somente o retrovisor elétrico, você vê que ele também tem o alerta de ponto cego. Isso aqui é muito útil no centro da cidade, no dia a dia. Você acha que às vezes não é tão interessante, mas todo carro que tem aí realmente se destaca, porque toda hora ele está te avisando, seja uma moto, um carro, ou até um poste, uma árvore, tudo ele te avisa aqui. Então, mais um ponto positivo aí na parte da segurança. E outro ponto que eu gostei aqui na porta do Tracker, falar agora dos seus vidros elétricos. Os 4 são elétricos, logicamente, mas também os 4 são automáticos. Uma função bem simples, mas que várias montadoras estão tirando do carro. Isso aqui facilita bastante a vida do cliente. Então, ponto positivo aqui, os 4 vidros são automáticos. E falar também aqui da porta do seu acabamento. A maioria da porta, infelizmente, é plástico duro, mas é do segmento, né? Não tem o que fazer. Mas aqui onde você mais encosta, tem sim um bom acabamento. Tem uma cobertura e uma espuma por baixo. Em toda essa região aqui, desde aqui de trás, aqui na parte de cima também, até lá na frente, perto do puxador. Então, ponto positivo, pelo menos aqui onde você mais encosta o braço, tem sim um bom acabamento. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui do volante do Tracker, começar pelo seu acabamento. Você vê que ele é bem acabado aqui em couro costurado.
eu gostei bastante, não só do visual, mas também do toque, então ponto positivo aí nesse conforto. A parte multifuncional, você vê que tudo que você mais precisa já tem aqui direto na mão, não precisa tirar a mão do volante, então ponto positivo nisso também. E o volante é escamoteável, você desacopla aqui, aí você pode ajustar a altura e também profundidade do volante, então fica fácil de achar a melhor posição de dirigir o Tracker. E sentado agora aqui no banco de trás do Tracker, a gente mantive aqui o banco do motorista na minha posição e ainda tem sim um espaço para as pernas. Você vê que tem mais ou menos 2 dedos de um lado, quase 3 do outro. Então, ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim espaço para as pernas aqui atrás do Tracker. E outro ponto que eu gostei, gente, aqui no banco de trás do Tracker é o espaço para a cabeça para o pessoal daqui. Você vê que a altura ainda tem um bom espaço, para a lateral não tem muito, já estou aqui direto na coluna C. Então, fica o ponto positivo aí. É um carro pequeno, mas devido ao espaço que já tem para a cabeça, eu gostei. Então, fica o ponto positivo aí. Para as pernas e cabeça, tem sim um bom espaço aqui atrás. Falar agora 2 pontos que eu gostei aqui, sentado no banco de trás do Tracker, que eu percebi. Começar pela janela extra, aqui na coluna C. É um detalhe aí, mas é um detalhe também que dá uma impressão de um carro maior. Às vezes colocam aqui atrás da coluna C, às vezes colocam ali na frente da coluna A, ou nos dois, né? Mas todo carro que tem aí, eu elogio, coloco um ponto positivo, ainda mais esse aqui, que é uma base de carro pequeno, então ponto positivo. Com isso aqui, o carro dá uma impressão de ser maior. E o outro ponto que eu gostei, sentado aqui no banco de trás, que eu percebi, que ele tem sim a luz extra que o pessoal do banco de trás. Infelizmente no Brasil aí, o normal a gente perdeu o opcional, né? Então tá acontecendo também com a iluminação interna, tá ficando só a luz lá na frente, e aqui atrás fica aquela escuridão. Então, ponto positivo aqui pelo Tracker ter sim iluminação extra. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui no banco traseiro do Tracker. Começando aqui pelo encosto de cabeça, você vê que já tem 3, então carro cheio aí, todo mundo tem encosto de cabeça, belo ponto positivo aí na segurança. E o ocupante central, muitas vezes esquecido, tem também o cinto de 3 pontos. Então realmente o carro indo cheio, todo mundo tem bastante segurança, ponto positivo. E também o Isofix, você precisando aí de cadeirinha de bebê ou outro produto que usa essa fixação, vai ter segurança aqui também, belo ponto positivo. E outro belo ponto positivo nesse carro, gente, é a parte da segurança e na quantidade de airbags. Tem o par dianteiro aqui tradicional, um para o motorista no volante e outro ali para o passageiro da frente no painel, já são 2. Tem mais 2 também na coluna B, então já formam aí 4 airbags. Tem também nos bancos, mais um par de airbag, vê aqui pela etiquetinha, já são 6 airbags. E também na coluna C tem mais um par de airbag. Então fica o belo ponto positivo aí. Realmente o Tracker é um carro moderno e muito seguro. Eu gostei bastante. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando os pontos positivos desse Tracker. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link aí para seus amigos. Falou!